Boa noite, meus irmãos. Se você tiver o seu app ou a sua Bíblia aí, queria convidar a você abrir em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Nós encontramos uma experiência muito importante, que é uma experiência de uma moça, que retrata o olhar de uma história, de um líder, de um homem, que poderia fazer a diferença sobre o seu chefe ou sobre o seu patrão. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso de número 1, nós encontramos assim a palavra de Deus. Vamos fazer de forma a usar a mesma versão que está na nossa projeção? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor: assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. E ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. E quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus? Quem pode matar ou dar vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como buscam pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. E Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar. Invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana, Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Versículo 13. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Muito bem. Quando nós pensamos nesse episódio, nós pensamos na lembrança de uma menina que estava trabalhando na casa de Naamã, uma menina que tem uma memória ativa do que Deus havia feito na história do seu povo, por que não dizer da sua própria história? Uma menina que sabia de um Deus grande e poderoso que curava, Yahvé Rafá, uma das expressões do nome de Deus que tinha exatamente a referência do que esse Deus podia fazer naquela época e faz até hoje. Essa menina olha para este homem que deveria estar à margem da sociedade, porque os leprosos naquela época não podiam conviver na sociedade, não podiam estar nas casas das pessoas, não podiam estar no comércio, não podiam estar trabalhando no exército, como era a função dele. Essas pessoas precisavam ficar marginalizadas, viver entre si, os leprosos. Aqui na Grande Vitória havia um leprosário ali em Campo Grande, no alto de um morro. Até hoje tem um campo de futebol lá que o pessoal chama do campo do leprosário, ou campo dos leprosos. Eram lugares que não só na época bíblica, até bem recentemente,
essas pessoas ficavam margeados da sociedade, distantes da sociedade. Naamã deveria viver assim. Talvez, e só talvez, a sua lepra não fosse tão extensiva. Poucas pessoas sabiam, mas ninguém conseguia fazer com que ele se retirasse da sociedade e ficasse à distância. Esse homem tinha muito poder, tinha muita influência, mas ele não conseguiu estabelecer a cura sobre a sua doença. E eu imagino que o tempo estivesse se passando e ele procurando uma alternativa e nada. Mas um dia, essa menina se levanta e chega a mencionar sobre a sua terra, sobre o seu Deus, e que havia lá uma pessoa que poderia fazer diferença sobre a história de Naamã. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos exatamente ela dizendo isso, no versículo 3. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Eu queria que ele tivesse uma experiência com o profeta do meu Deus, lá na minha terra. Eu gostaria que ele pudesse ver quem é esse meu Deus e quem é esse meu profeta, porque os seus limites seriam vencidos, a sua lepra seria curada. E isso vem como esperança, isso vem como um afago diante de tempos em que ele procurava uma resposta e não conseguia. Isso é levado até o rei, e o rei lhe dá uma carta de apresentação, de recomendação para o rei de Israel, ou o rei da tribo do norte. E nós conseguimos identificar que a referência constituída sobre essa carta, ela vinha com peso. E acreditava-se que o rei, então, poderia estabelecer a cura, porque na cultura da região circunvizinhança, era uma só pessoa, o rei e também o seu Deus, o Deus daquele povo. Então cabia ao governante, em muitos lugares, essa dupla referência. Ele era o monarca, mas era também o idolatrado. Ele era o rei, mas se constituía também como Deus. Então qual era o olhar? Vai se procurar quem? Vai se procurar o rei, porque ele é a pessoa mais influente. Quem é que pode curar? Essa pessoa mais influente. Naamã chega até o rei, e o rei imagina que o rei da Síria estava criando um problema, estava tentando colocar ele numa cilada. Mas ainda bem que o profeta ficou sabendo e mandou a notícia para o rei: esse negócio não é com você, esse negócio é comigo. Peça essa pessoa para vir até a mim. Então Naamã foi até onde estava o profeta, aonde o profeta morava. E quando ele chega lá, o profeta não o atende pessoalmente, manda um recado para ele. E ele se sente menosprezado, porque no olhar dele, ele já tinha feito as ações. Na cabeça dele, ele chegaria até o profeta viria até ele, e ele vê exatamente como seria. Ele oraria, colocaria a mão sobre a lepra, e aí a lepra ia sendo extirpada, a cura seria manifestada. Ele oraria ao Deus, tocaria sobre ele, e ele ficaria curado. Ele criou uma expectativa de como deveria ser a cura dele, como essa pessoa deveria se manifestar, como essa pessoa deveria orar. Só que não ocorre nada da expectativa dele. Ele vai até lá com um propósito, ser curado. Mas ele vai com um propósito pré-definido e definindo como seria a sua cura. Quando ele ouve o recado para ir no rio se banhar, ele fica muito frustrado, porque lá na sua terra tinham rios de água límpida, e ali o rio, a água já era um pouco turva desde aquela época. Ele não se sente confortável com isso.
ele fica mal, e ele fica revoltado. E se não são as pessoas que estão com ele nessa caravana, de insistir com ele, para que ele pudesse ir e fazer-se cumprir o que havia sido orientado, Naamã não teria sido curado. Mas ele então vai e se submete ao que foi lhe dito, e ele banha, e na 7ª vez ele é curado. Quando nós pensamos nesse texto, nós pensamos um testemunho de fé, nós pensamos num testemunho de vida, nós pensamos num testemunho da ação de Deus, nós pensamos num testemunho que ultrapassa os nossos arraiais, a nossa região, as pessoas que nos conhecem. Nós pensamos num testemunho que glorifica a Deus ao longo do tempo, que está presente no olhar, no coração das pessoas, independentemente de onde vivam os seus momentos. O testemunho de um homem de Deus, o testemunho de um Deus que cuida do seu povo, o testemunho de que um Deus que cuida desse povo, ele estabelece cura sobre todas as circunstâncias, um Deus que é o Deus do impossível. O testemunho é a referência viva na cabeça dessa menina, do que ela tinha vivido quando estava no território de Israel. E mesmo estando tão longe, tão distante, ela testemunha a respeito do seu Deus. Sabe, nós vivemos muitos dias em que ouvimos limites das pessoas, vemos problemas das pessoas, nós ouvimos e vemos as pessoas num alinhamento crítico, em que várias circunstâncias são colocadas e meio que desacreditadas. Essas pessoas permanecem porque não existe uma resposta à altura para os seus problemas, para as suas dificuldades. Nós encontramos muitas pessoas desesperançosas, quebradas, entristecidas, pessoas que não conseguem olhar para frente e ter alento sobre as suas vidas. O desespero parece aumentar à medida que o tempo vai passando. Nós precisamos testemunhar a respeito do nosso Deus, um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Mas independentemente de ver o processo da cura, de revelar e testemunhar um Deus que nos ama. Porque muitas vezes as pessoas que encontram limites nas suas vidas, quer sejam elas físicas, relacionais, quer sejam elas emocionais, essas pessoas criam um juízo a respeito de Deus errado, criam um juízo a respeito de si mesmo errado. Elas às vezes culpam Deus pelo estado que elas estão vivendo ou passando, ou elas se vitimizam, olhando e vendo que talvez elas não mereçam a vida, não mereçam estar bem, não mereçam caminhar bem. E nesse olhar, elas menosprezam as suas histórias, às vezes culpabilizando-se, dizendo: eu mereço esse sofrimento, eu mereço passar pelo que eu estou passando, eu estou vivendo essas situações e elas realmente são indicativas para mim e para mais ninguém. E quando a gente chega com o testemunho de Deus, a gente não chega só no testemunho de um Deus que cura, mas, como disse, de um Deus também que ama, de um Deus que se faz presente e que não olha apenas para um e outro, que privilegia um ou outro, mas que olha e age com todos, para todos, da mesma forma, porque Ele é um Deus da graça. Olhar e testemunhar esse Deus que sempre se manifesta, um Deus que sempre ouve, um Deus que sempre responde, um Deus que sempre vai ao nosso encontro, um Deus que nunca não nos deixa sem respostas. Para nós hoje, talvez não tenha sido ou não esteja sendo tão promulgado, porque nós não falamos tanto do nosso Deus, nós não apresentamos tanto o nosso Deus, nós somos mais de concordar com os dilemas que as pessoas hoje vivenciam, ou que elas no seu enredo de vida e história acabam construindo. É difícil ouvir pessoas à volta
diante dos seus dilemas e não dizer: tem esperança, vamos acreditar em Deus? Tem esperança, vamos colocar isso diante de Deus? Tem esperança, vamos buscar o Senhor diante dessa situação? Porque nós temos, já de imediato, o problema instalado em nós, quer seja uma lepra, quer seja um câncer, quer seja um problema neurológico grave, difícil, talvez ainda não identificável, quer seja uma circunstância que envolve uma limitação física, como membro do corpo, os olhos, os ouvidos, a própria fala, situações que às vezes estão de forma congênita, outras não, são indutivas pelo próprio organismo, como doenças autoimunes que surgem e que vão afetando a nossa qualidade de vida, que sejam doenças relacionais, provocadas pela própria ação psicológica do indivíduo, da sociedade, ou emocionais. O fato é que nós estamos vivendo uma época em que o adoecimento é mais normal do que a saúde, o bem-estar. Há uma ação quase que generalizante, o adoecimento é quase que coletivo. O são é visto como algo diferente, porque o comum é todo mundo enfrentando suas doenças. Brincávamos recentemente de que no passado usávamos apenas carrinhos em instituições de supermercado e hoje nós temos carrinhos dentro de farmácia. No passado, na cesta básica, o item que a gente mais tinha de valor eram os alimentos. Hoje os itens de mais valor são os remédios. Antes nós valorizávamos algumas coisas e que hoje nós não valorizamos tanto. É fato que as circunstâncias que nós estamos vivendo ainda não chegaram ao ápice. Nós vamos enfrentar dias mais difíceis do que esses. Nós vamos enfrentar problemas mais sérios do que esses. E quando a gente começa a avaliar a situação do adoecimento do ser humano, nós começamos a perceber que o adoecimento maior, ele está ocorrendo na sua perspectiva emocional. Hoje, sem sombra de dúvidas, as pessoas estão procurando um cardiologista, mas o que estão precisando é de um psicólogo. Eles procuram uma pessoa clínica para tentar resolver uma dor aqui ou acolá, uma coceira no corpo, alguns espasmos. Elas procuram pessoas porque estão se sentindo mal, achando até que estão com algum tumor em alguma parte do corpo, porque não conseguem se alimentar direito, não conseguem dormir direito, não conseguem se alegrar. E hoje, os medicamentos chamados de tarja preta estão sendo mais vendidos do que os medicamentos comuns. A linha farmacêutica hoje mais se beneficia desse processo de adoecimento social, psicológico, mental, do que em qualquer outra referência do corpo ou do ser humano. Hoje muitas pessoas precisam de remédio para dormir, outros precisam de remédio para levantar, outros precisam para poder controlar o seu dia, diminuir a linha de ansiedade, outros para impulsionar a tensão, porque vivenciam linhas depressivas. Será que nós nos lembramos de Deus? Para nos lembrar de Deus e falar sobre esse Deus, a gente precisa ter experiência com esse Deus, a gente precisa saber sobre esse Deus, a gente precisa ter na nossa estrutura, na nossa história, o que esse Deus já fez, o que esse Deus é capaz de fazer, por mim e por outro. Porque senão eu vou sentar do lado dessa pessoa, essa pessoa vai dizer o problema dela, as dificuldades dela, e eu vou balançar a cabeça dizendo, o que nos resta é a sepultura, o que nos resta é a morte, não tem mais jeito algum, não tem mais o que fazer. Não dá para ouvir e não dizer, vamos confiar ao Senhor isso? Vamos entregar ao Senhor isso? É complicado, mas vamos entregar. Não tem resposta, mas vamos entregar. Não tem mais o que vamos entregar.
Sabe, na década de 90, eu me coloquei como voluntário num projeto que a nossa convenção fez ali em Maruípe. Nós começamos ali, através da convenção do Estado do Espírito Santo, a Casa Esperança. A Casa da Esperança, ela trabalhava na época com portadores do HIV, pessoas que naquela ocasião sabiam que iam morrer porque não tinha cura para a AIDS. E logo depois se trabalhou a Casa Vida, que era de crianças órfãs destes que estavam partindo por causa do HIV. Depois houve uma ramificação da Casa Vida para pacientes com referências de câncer. Mas eu me lembro de um casamento que eu fiz ali na Casa Esperança. 2 que tinham o HIV, eram soropositivos, com seus dias contados, que se encontraram ali, tiveram uma experiência com Deus e eles se casaram e viveram felizes por alguns meses, até que a morte de fato os separou e ao seu tempo ambos foram promovidos ao alcance da presença de Deus. Mas eu me lembro até hoje do olhar dos dois, do semblante dos dois, quando eles se encontraram e encontraram Cristo e se amaram e amaram Cristo. Eu me lembro das fotos cabisbaixas deles, de como chegaram ali naquela instituição, do sofrimento do noivo antes, de não aceitar a sua condição soropositiva, de questionar Deus, de questionar a vida, dos murros que davam na parede em alguns momentos, chateado pelos seus erros, as suas escolhas, os seus relacionamentos e tantas coisas, que não queria morrer, mas um testemunho mudado, quando ele tem Cristo como Senhor da sua vida. O sentimento muda quando ele encontra a sua futura esposa. A realidade muda quando eles se casam. E eu ouvi deles dizendo que na história que eles tinham até aquele dia, não tinham vivido uma felicidade tão grande como aquela que eles estavam vivendo. A pele escurecida pela doença, dificuldades grandes, tomando medicamentos paliativos, mas sendo amados, encontrando o amor de Deus, usufruindo de esperança, porque a vida limitada que ainda tinham pela frente não era nada diante da eternidade que Deus tinha para eles. E eles tinham um alento na esperança de Deus, na eternidade de Deus, na grandeza de Deus. E essas pessoas, quando iam fazer os seus tratamentos nos lugares específicos, vivendo toda a marginalização daquela época, final de 80, início de 90, era marginalizador demais, assim como até hoje. As pessoas olhavam e achavam que era lepra a AIDS, que era contagiante só em tocar. Sentava um leproso num lugar, ninguém sentava. Da mesma forma, um aidético, no final de 80, início de 90. Ninguém queria estar ali. Mas quando essas pessoas aidéticas ouviam de outras soropositivas, vem, vou te levar num lugar, vem, eu vou te levar junto a algumas pessoas, vem, eu vou mostrar para você que existe um Deus que nos ama, porque eu não sei quantos de vocês se lembram dessa década, no final de 80, início de 90, as pessoas eram expulsas de casas, as pessoas eram marginalizadas, ninguém queria ficar perto de aidético, todos tinham uma repulsa plena, além do problema que tinham dentro das suas casas, normalmente a forma de expulsar ou de jogar para fora, perdiam trabalho, perdiam vida social, ninguém era por eles, e de repente eles ouviam, existe
um Deus que se importa com você. Existem pessoas que servem esse Deus que se importa com você. Você perdeu a esperança está morta. Vamos na casa da esperança. Existe uma casa que tem esperança. Vamos lá, porque existe um Deus dessa esperança. Existem pessoas que nutrem essa esperança. Vamos lá. Eu me lembro que quando a gente conseguiu adquirir a primeira ambulância da Casa Esperança, coisa maravilhosa, porque nem as ambulâncias tradicionais queriam transportar pacientes aidéticos. E aí nós começamos a fazer um trabalho de apoio às famílias, porque como não havia apoio, essas pessoas com um certo tempo morriam, às vezes deixavam lá viúva e filhos desassistidos. Muitas vezes nós encontrávamos pessoas aflitas porque não tinham ideia de como seriam suas vidas dali para frente, porque não era só o pai ou a mãe que morriam, mas os dois às vezes. Os órfãos que ficavam ali, ou os meninos, alguns adolescentes, sem saber como seriam suas vidas. Mas havia um testemunho de pessoas que experimentaram, de pessoas que sabiam sobre Deus, que sabiam da esperança, que sabiam do que era possível viver. E esse anúncio era dado lá, onde as pessoas recebiam as notícias, onde tinham o primeiro exame, que diziam, vamos fazer uma contraprova, e as pessoas saíam desesperadas dali. Era ali que as pessoas ficavam, para poder dizer, vem cá, deixa eu te dar um abraço, mas eu estou com AIDS, não tem problema, deixa eu te dar um abraço, deixa eu falar de uma coisa para você importante, você está com um diagnóstico de uma doença, mas tem um Deus que está acima dessa doença. Existe uma ação limitadora no olhar dessa doença, mas nós temos um Deus que está acima dessa limitação de doença. E as pessoas conseguiam ter esperança, conseguiam ter alento. Eu vi casos de cura, 2 referências naquela época, mas a maioria não tiveram cura física. Mas eu conheci muita gente que foi curada emocionalmente, foi curado de mágoas, de ressentimentos, de relacionamentos mal resolvidos. Eu vi muitas pessoas conseguindo pedir perdão e sendo perdoadas, até porque o contágio da AIDS naquela época, ela tinha uma divulgação mais do âmbito sexual do que de transfusão de sangue e outros aspectos mais. Então, normalmente, era marginalizador o soro positivo, porque de imediato se pensava numa vida desregrada. E aquilo que era ruim piorava ainda mais sobre essas pessoas. Qual é a nossa palavra hoje? Para as pessoas desanimadas. Qual é a nossa palavra hoje para as pessoas que estão com o coração rancoroso, que estão com a alma dividida, pessoas que estão em uma linha depressiva, que estão vivendo linhas na altura, gigantesca, quase que lunática, com o seu senso de ansiedade? O que a gente está fazendo hoje? Para onde nós estamos caminhando essas pessoas? Qual é a resposta que a gente está dando hoje para essas pessoas? Qual é o nosso testemunho para essas pessoas? Então, o primeiro aspecto é, essa moça viveu experiência e ela sabia do Deus que ela tinha na referência do seu povo, e as pessoas que se submetiam a esse Deus, o que eram capazes de fazer como instrumentos de Deus. Nós hoje conseguimos entender que sem a experiência com Deus não há o que testemunhar. Seria diferente se ela dissesse assim, lá onde eu morava, falava-se de Deus, e tinha até um profeta lá que de vez em quando curava e tal, mas falavam disso, não sei se isso acontece ou não. Se você quiser ir, quem sabe. Mas ela não falou desse jeito. Ela afirmou, ela testemunhou da experiência, da realidade dela. Eu sei que existe, lá tem. Vai, porque se você puder ir, você vai encontrar uma resposta, você vai ter a manifestação de Deus com você.
Nós hoje precisamos testemunhar de Deus para as pessoas e precisamos anunciar o poder dela sobre as pessoas para que nós possamos dividir o que nós já temos vivido com Deus. Eu preciso ter essa experiência com Deus para poder testemunhar essa experiência com Deus, para que a outra pessoa acredite nessa experiência com Deus e ela também possa experimentar isso e ela possa testemunhar. E um ciclo se estabelece de forma contínua. A pessoa vai experimentando, a pessoa vai usufruindo, ela vai depois testemunhando isso e ela vai compartilhando e as outras pessoas também vão fazendo a mesma coisa. Então, nessa noite, nós precisamos entender que há muitas pessoas à nossa volta que precisam da resposta de Jesus. Só que muitas vezes as pessoas não entendem e por isso elas projetam, às vezes, em pessoas erradas a cura. Sabe, muitas vezes as pessoas nos procuram como pastores ou líderes de igreja, achando que nós temos o poder da cura. Nós não temos. Quem cura é Deus e não o ser humano. Não é o pastor, não é o missionário, não é o líder da igreja. Quem cura é Deus. Eu ouço de vez em quando as pessoas dizer: essa igreja vende cura. Nessa igreja aqui eles promovem curas. Naquela igreja ali tem tais feitos. E o que você diz, Edson, sobre isso? Se tem cura, amém, independente de onde estiver. A cura se manifesta pela fé da pessoa e pelo propósito de Deus sobre a pessoa. Não permeia a liderança, independente do que façam, num alinhamento mercadológico, que usam o produto da fé. É trágico algumas coisas, às vezes, que se estabelecem em relação a isso. E como é até menosprezador, às vezes, algumas coisas que algumas pessoas se colocam acima de outra. Todas as vezes que eu oro, a cura sendo manifesta. Que bênção! E por que essa pessoa que ora e manifesta a cura não se cura? Por que ela tem que ir de madrugada no hospital ou de madrugada procurar uma assistência médica para que os seus não fiquem sabendo? O que está presente nesse processo de entregar um envelope e esperar uma cura? De entregar um recurso e barganhar com Deus? Deus se manifesta independente dos nossos recursos, Deus se manifesta independentemente da nossa história, Deus se manifesta na hora que Ele quer, da forma com que Ele quer, a quem Ele quiser. Há pessoas com dom de cura, mas elas são instrumentos de Deus. Se isso é atraído para o homem, perde o foco. Porque a cura, ela ocorre, mas ela ocorre para manifestar um Deus que é Rafá, um Deus que cura. E não um homem que pode fazer isso. Então, diante dessas situações que nós vivemos hoje, nós temos olhado e visto muita gente se promovendo e não promovendo o testemunho de Deus. Procura-se o rei. Se o rei não tivesse entendido o problema que ele estava em mãos, ele poderia de repente criar um problema para si mesmo e um problema para o seu reino, se ele se visse responsável de curar essa pessoa. Ele não tinha resposta. Se o profeta não se levanta e socorre o rei, ele ia ficar em apuros ali, ia criar talvez até uma guerra maior entre as duas nações. Não era o rei que poderia estabelecer a cura, era o profeta. E só quando Naamã encontra o profeta é que ele tem a cura. Mas ele rejeita o processo da cura de Deus. Assim como muitas pessoas rejeitam alguns processos de cura. Por exemplo, existem algumas curas que precisam de perdão. O primeiro medicamento é libera perdão. E a pessoa diz: não, eu esperava qualquer coisa.
você pôr a mão na minha cabeça, você tocar aqui, e até, de repente, indicar um medicamento para eu tomar. Quando alguns médicos, por exemplo, cardiologistas, atendendo algumas pessoas com problemas emocionais, dizem: olha, não vou te passar nenhum medicamento, porque você não precisa de medicamento, porque o seu coração não tem nada. Você precisa de um tratamento das suas emoções. A pessoa fica chateada com o médico e diz: eu nunca mais volto aqui, porque eu estou com problema, meu coração está mostrando que está com problema, e o médico está dizendo que eu não tenho nada. Quando o médico percebe que o problema é emocional, ele não dá uma resposta medicamentosa, porque não é ele a pessoa que vai tratar isso, a pessoa fica chateada realmente. O rei não tinha resposta, mas o profeta tinha. Às vezes, um processo de cura não vai ser o médico. Um processo de cura não vai ser talvez quem no primeiro momento a gente pense que vai vir a resposta. A resposta vai vir no tempo certo, na instrumentalidade de Deus, no formato certo. O profeta não poderia ter curado Naamã sem ele descer ao rio? Claro. Ele não poderia ter ido lá e ter feito o que ele esperava, orar por ele, tocar nele e curar? Poderia. Mas por que ele não fez isso? Veja, antes da cura física de Naamã, precisava da cura na sua estrutura. A sua altivez precisava ser quebrada. Ele precisava da cura na estrutura da sua referência de vida. E não existia nada melhor do que a humilhação de se banhar no rio sujo, de se submeter a uma pessoa que nem viu tete a tete ele, dele não se sentiu poderoso, estava com a carta do rei na mão, ele estava sendo apresentado ali, ele era uma pessoa especial, não era comum como os outros. A cura foi estabelecida, mas havia outras curas que precisavam ser tratadas antes. Sabe, nesse mundo que vivemos, existem curas que precisam ser determinadas para que a gente possa viver o alcance da nossa expectativa de cura em uma área. As pessoas estão doentes, não porque simplesmente estão vivendo problemas mentais, emocionais, psicológicos. As pessoas estão doentes porque estão vivendo às vezes crises relacionais, estão vivendo afastamento de Deus, estão construindo mundos para si mesmos, e a tendência é que isso piore ainda mais. Eu não faço ideia de como será daqui a 50 anos no mundo, mas eu vejo um colapso existencial presente. Que o nosso testemunho seja o testemunho dessa menina. Vem, deixa eu te falar de um Deus que pode muito. Deixa eu testemunhar do que eu já vivi com esse Deus. E se você quiser, vai também, busca, vai também crer, vai também e usufrui. Porque antes dessa cura física, existem tantas outras curas que precisam ser estabelecidas. E eu acredito que o meu Deus pode fazer isso com você. Eu já contei aqui, queria concluir, de uma ovelha minha de 26 anos que adquiriu leucemia em 1993. E ela faleceu com menos de 40 dias na sua internação, da descoberta da doença, a sua internação, seu falecimento. Ela tinha terminado direito na época, tinha passado na prova do AB, ela estava noiva, faltando alguns meses para se casar, muito bonita, inteligente, com uma vida futura maravilhosa. E de uma hora para outra a descoberta do câncer foi terrível. E eu a visitei todos os dias no hospital até a sua morte, mas
nas primeiras visitas, ela tinha uma segurança no seu coração que me chamava a atenção. Ela dizia assim: Edson, eu entendo que essa doença não é para minha cura. Essa doença vai me levar à morte. Porque há algumas coisas que precisam ser cumpridas e não tem outro jeito. Para encurtar a história dessa menina, ela entendeu que só havia uma forma do coração dos seus pais serem quebrantados na busca de Deus. E ela disse: Edson, eu acredito que se Deus me curar, os meus pais não vão levar Deus a sério. Por mais absurdo que seja, eu vejo isso às vezes, pessoas sendo curadas e não levando Deus a sério. Eu ouvi de uma pessoa, na sua fase terminal, ela se alegrando com a sua doença, da esclerose lateral amiotrófica, ao seu último momento de vida, dizendo: eu não peço cura a Deus, porque eu quero morrer e ser salvo. Porque se eu me curar, como outras vezes Deus agiu comigo, me dando outra chance, eu vou pisar na bola de novo, eu vou me afastar de Deus de novo. E como foi difícil para mim ouvir isso daquela pessoa. Ele disse assim: eu hoje entendo que essa doença surgiu na minha vida para que eu pudesse manter o meu foco e a salvação para a eternidade com Deus. Tem que ser muito corajoso para entender isso, reconhecendo seus limites e suas fraquezas. Ele escreveu um livro, piscando os olhos, colocando letra por letra para sua esposa, ditando a sua experiência final de vida, para que muitas pessoas pudessem acordar, sem precisar passar por uma doença terminal, para poder ter experiência com Deus. Ele falando das suas fraquezas, dos seus pecados. E aquela moça no rio, ela disse: os meus pais precisam entender quem Deus é, e eles só vão entender na plenitude da dor. Quando a gente estava fazendo o sepultamento dela, antes que a gente terminasse o culto fúnebre, o pai dela vem e diz: pastor, eu preciso falar uma coisa aqui para todo mundo. A igreja bem repleta, uma pessoa muito querida. Então cedo o microfone para ele e ele diz: a minha filha me falou de Jesus inúmeras vezes. Me falou de Jesus como esperança. Me falou de Jesus como um Deus que pode tudo, inclusive curá-la. Mas me chocou quando a minha filha disse que a sua doença não teria cura, porque ela entendeu como o meu coração era duro, que nem mesmo uma cura nela, o meu coração seguiria a Deus. E ela estava certa. Eu precisei ter a partida da minha filha para entender a dinâmica do amor de Deus, para entender Deus. E aquele moço se tornou evangelista, assim, porque nem fiz apelo, ele mesmo disse assim: eu estou entregando minha vida agora para Deus. E olhou para a esposa: e você? E veio ela: e você? Daqui a pouco um monte de gente lá na frente entregando a vida para Jesus, num culto fúnebre. E esse homem se manteve firme e seguiu em frente. Ele teve essa experiência com Deus, ele se manteve com Deus. E todas as vezes que a gente conversava com ele, ele dizia: a minha filha precisou partir para o meu coração se quebrar diante de Deus. Que coração duro era esse que eu tinha? Que coração duro era esse que eu tinha? Nessa noite, meus irmãos, nós somos chamados a testemunhar de Deus, de um Deus que pode trazer esperança para nós, de um Deus que pode nos curar em várias áreas da nossa vida, mas um Deus que tem o melhor para nós, para sempre, eternamente. Deus não pensa para nós apenas aqui,
Deus pensa para uma eternidade inteira. Nessa noite, independente de onde você estiver, eu quero fazer um apelo duplo nessa noite. Você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Quer entregar a sua vida hoje para Jesus? E dizer: Deus, até agora eu vivi muito por mim mesmo, meu coração muito duro. Eu quero respostas, mas não me vi entregando para que o Senhor fosse a resposta completa da minha vida. Quer viver isso nessa noite? Onde você estiver, você pode se colocar de pé. Eu quero orar por você. Alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje, nessa noite aqui? Alguém que gostaria de nessa noite dizer: Deus, eu estava olhando para um ângulo diferente da vida, e nessa noite eu entendo qual a forma correta de olhar, para onde eu devo olhar. Eu estava olhando para rei, estava olhando para homem, esperando cura de homem, mas eu entendo nessa noite que a cura é do Senhor. Eu estava compondo como as coisas aconteceriam, e nessa noite eu entendo que não é do meu jeito que as coisas vão acontecer. Aonde você estiver, você pode se colocar de pé e dizer: Deus, eu quero consagrar minha vida, eu quero entregar minha vida, eu quero fazer valer hoje uma experiência nova, porque eu vou estar com pessoas daqui a pouco, amanhã, semana que vem, e as pessoas vão chegar para mim e vão colocar as suas realidades, e eu quero testemunhar a respeito do Senhor, porque eu vivo isso. Eu quero testemunhar a respeito do poder do Senhor, eu quero testemunhar a respeito do amor do Senhor, eu quero testemunhar da esperança que há no Senhor. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Havia uma casa da esperança. A igreja é a casa da esperança. O nosso Senhor Jesus é o Rei da esperança, Ele é o Príncipe da paz. Nessa noite, independente de onde você estiver, quer viver um compromisso novo com este Deus e assumir um compromisso de testemunhar o poder desse Deus, se coloque de pé onde você está, e eu quero orar por você, assim como por você que está acompanhando o nosso culto online e que também tem esse desejo. Você pode registrar aí, a gente pode somar com você na sua caminhada também. Nós vamos orar aqui, e você também pode orar onde você estiver. Alguém? Pode ficar de pé. Senhor, nessa noite, nós clamamos por Tua misericórdia sobre nós. Nós clamamos, ó Deus, para dar testemunho do Senhor aos momentos que vivermos. Nós não queremos ficar calados e ver o ser humano sem o Senhor padecendo, nutrindo falsas esperanças, dilemas, um adoecimento que vai se tornando cada vez mais abrangente, do físico à alma. Nós queremos nessa noite, Senhor, estabelecer um olhar diferente do que temos vivido até aqui. Nós queremos ter da experiência nossa oportunidade para dizer daqui a pouco para as pessoas sobre o nosso Deus, sobre o amor desse Deus, a grandeza desse Deus. E mesmo não conseguindo superar os desafios da nossa alma, os desafios do nosso físico, nós temos um abraço eterno desse Deus, um acolhimento eterno desse Deus, uma proposta de salvação eterna desse Deus. E isso traz alento para nós, porque a nossa diferença de ter o Senhor para uma pessoa que não tem o Senhor é que ela só tem a morte, ela só tem a dor, ela só tem a doença, ela só tem a desilusão. Nós temos esperança, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que está conosco, nós temos um Deus que vai conosco, nós temos um Deus que já está nos esperando, nós temos um Deus que preparou um caminho para nós, uma casa para a gente morar, uma eternidade plena. Esse Deus é bom demais, e Ele pensou nisso, e Ele agiu dessa forma, e todas as coisas revelam isso a respeito dEle. Nessa noite, Senhor,
nós queremos ter fé suficiente para entender que algumas coisas, elas não se estabelecerão como curas. Outras coisas serão mais relevantes do que estas curas. Mas independentemente de um final feliz aqui na terra, nós já temos um final feliz na glória eterna do Senhor. Nós amamos o Senhor, não barganhamos com o Senhor, nós nos submetemos ao Senhor, porque o Senhor nos conhece, sabe o que nós vivemos e como vivemos. Ministra o nosso coração, Senhor. Talvez haja entre nós corações petrificados, duros, que precisam de experiências para poderem amadurecê-lo, se tornar um coração de carne. Talvez hajam pessoas aqui entre nós que precisam de uma experiência com o Senhor para mudar o seu modus operandi, sua forma de viver, porque até aqui são envergonhados, são inibidos e não revelam às pessoas que precisam que há um Jesus que as ama, que há um Jesus que quer acompanhá-las, que há um Jesus que quer estar com elas todos os dias até a consumação dos séculos. Faz diferença entre nós aqui nessa noite, Senhor, porque nós queremos ser como essa menina. Eu conheço um Deus, eu conheço o que esse Deus pode fazer. Se você tiver a oportunidade de estar com esse Deus, de viver uma experiência com esse Deus pode trazer resposta que você precisa. Nós assumimos, meu Deus, o olhar de ser como essa menina, responsáveis estrategicamente de falar, de testemunhar de um Deus que tudo pode. Ministra-nos. E aproveitamos, ó Deus, nessa noite e clamamos ao Senhor para que esteja junto com o pastor Joel, para que o Senhor esteja junto com a Aninha, Senhor, que o Senhor possa estar junto com o Taígo, que o Senhor possa estar junto com a Kátia, com a Marli, que o Senhor possa estar junto, ó Deus, da Lígia, que o Senhor possa estar junto, ó Deus, da Simone, que o Senhor possa estar junto com a Soninha, que o Senhor possa estar junto com o irmão Napoleão, que o Senhor possa estar junto, ó Deus, com o Heitor, que o Senhor possa estar junto, ó Deus, com a Luísa. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que continue dispensando atenção sobre a nossa história. Nós estamos na Síria, mas o nosso coração continua em Israel. Nós estamos vivendo os momentos difíceis na nossa história, mas o nosso coração continua na Tua Palavra. É ela que nutre de esperança os nossos dias. Dia após dia, é o Senhor a esperança que precisamos. Faz isso entre nós nessa noite, Pai. Nós clamamos pelo Senhor e nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.